Vou agora passar aos oradores, alterando ligeiramente a ordem que estava aqui estabelecida, combinada entre nós, de forma a que as intervenções sejam mais coerentes entre si. E, portanto, eu iria dar a palavra, em primeiro lugar, à professora Joísa Dutra, que já aqui apresentei e a quem agradeço, em nome também da organização, estar connosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Vitalino. Agradeço à organização do evento, a oportunidade de falar sobre um tema tão candente. Uma economista falando sobre governança da ordem jurídica em transformação, sobre os aspectos da mudança na geopolítica de energia. Mas nossas disciplinas são todas interconectadas, como são os nossos exercícios profissionais. Eu coordeno, dirijo um grupo que foi criado há cerca de 12 anos, é o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura, que se debruça sobre indústrias de redes, sobre seus diferentes aspectos econômicos, jurídicos, técnicos, de modo a garantir respostas e, muitas vezes, estabelecer as perguntas relevantes. Do ponto de vista da pesquisa, as perguntas podem ser tão ou mais relevantes do que as respostas, e esse é o momento que vivemos. Eu gostaria de caracterizar aqui a minha fala, frente a esse desafio, tentando abordar alguns aspectos desta mudança, essa governança e transformação, que, no fundo, está no título do evento, a governança da ordem jurídica em transformação, sob os aspectos da transformação oriunda da transição energética ou a nossa trajetória para uma economia de baixo carbono. Por favor, também gostaria de fazer referência aqui aos meus colegas de mesa, Maria Rita e Pedro, e agradecer também, não posso deixar de agradecer a nossa plateia aqui, que bravamente, acordada, tenta aqui participar dessas discussões. Então, eu primeiro gostaria de caracterizar quais são esses desafios que se apresentam hoje. Muito boa já foi a introdução do professor Vitalino, que nos aponta que vivemos um momento em que o advento da guerra na Ucrânia, na sequência da crise da pandemia e das rupturas nas cadeias de suprimento, diante de uma recuperação assíncrona que experimentamos, ao contrário daquela recuperação em V que todos almejávamos, ela acelera ou torna imperativo e urgente desenhar e implementar uma estratégia integrada que assegure segurança climática e segurança energética. Eu vou reportar 3 evidências de que estamos diante desse imperativo. Então, por exemplo, na semana passada, foi apresentada pela Agência Internacional de Energia o relatório World Energy Investment 2022. Na introdução ao relatório, o diretor executivo da agência, Fatih Birol, ele argumentava que estes 2 objetivos, segurança energética e segurança climática, não são objetivos antagônicos. Podem ser manejados, desde que sejamos capazes de adaptar instituições e o arcabouço regulatório. Em economia, nós sabemos que o quê? Perseguir mais de um objetivo requer mais de um instrumento. Temos um resultado bastante relevante que diz que, na verdade, precisamos de tantos instrumentos quanto forem o número de objetivos. Estávamos, até 2 anos atrás, imersos na construção de consensos para endereçar o tema das mudanças climáticas. Agora nos deparamos com outro tema não menos importante, mais premente, tão urgente quanto, que é o desafio de garantir segurança energética e, no fundo, resgatar capacidade de pagamento de usuários e competitividade de empresas. Um outro elemento importante, recentemente foi apresentado o relatório da Agência de Cooperação para a Regulação de Energia na Europa, o relatório intitulado Acer Final Assessment of the EU Electricity Market Design. Ele foi produzido em resposta a um comando da União Europeia, comando European Commission's Toolbox Communication, de outubro de 2021, que determinava
que a agência deveria avaliar os benefícios e problemas do desenho de mercado de energia existente, propondo recomendações que deveriam ser entregues em abril de 2022, como foram. O primeiro relatório foi divulgado em novembro de 2021, o documento final foi, então, já elaborado no contexto da guerra na Ucrânia. De modo geral, a União Europeia, ou pelo menos vocalizada, afirmava que a segurança energética e neutralidade climática poderiam ser endereçadas por meio de um mercado interno de eletricidade completamente interconectado e robusto, acompanhado de um mercado funcional de carbono. Logo, a concepção vigente seria adequada e se trataria de aprofundar o modelo vigente. Por favor, professor Vitalino, estou aqui me imiscuindo em temas da União Europeia. Vamos depois trazer ao debate diferentes aspectos. Então, vejam bem, o que traz a Acer na sua análise? Uma perspectiva de que os mercados existentes seriam capazes de endereçar este duplo objetivo. Será que poderíamos, de fato, fazer uma adaptação da governança que fosse suficiente para endereçar esse duplo objetivo? Há uma resposta recente da presidente von der Leyen que mostra um aspecto diferente. Precisamos, sim, reformar este mercado. Segue ela em um debate em Estrasburgo na quarta-feira de 8 de junho, em resposta a uma questão com relação ao funcionamento dos mercados wholesale de eletricidade na União Europeia. O sistema de mercado não funciona mais. This market system does not work anymore. We have to reform it. We have to adapt it to the new realities of dominant renewables. Ou seja, por mais que a resposta não tenha sido completa no tocante a reformas de mercado, agora temos necessidade de revisitar este desenho. Vamos colocar, então, o aspecto do Brasil. O que nós vivemos? Nos últimos 6 anos foram desenhadas reformas. Conseguimos aprovar no Congresso uma proposta de novo marco para o gás natural. Nossa expectativa era de nos beneficiarmos do aumento da disponibilidade do gás natural que poderia ser explorado na camada do pré-sal. O aumento desta disponibilidade poderia propiciar preços mais competitivos para um recurso importante para o setor elétrico, para a indústria. Várias negociações políticas na aprovação dessa reforma acabaram por mudar um pouco o rumo, torná-la algo mais tímida e, em consequência, pelo menos tarda o atingimento desses objetivos. De outro lado, nós temos também, desde 2016, uma proposta de reforma para o setor elétrico. Contudo, problemas de desenho e o atraso na aprovação desta reforma, ao contrário do que descreve o professor Vitalino com relação a Portugal, não é isso? No nosso caso, o atraso na aprovação coloca dificuldades, porque este desenho talvez não seja mais efetivo para endereçar os problemas que hoje enfrentamos. E o cenário eleitoral tende a atrasar ainda mais esse processo. Ou seja, nesta trajetória de descarbonização, vejamos, a transição energética abrange um conjunto de pilares, além da digitalização, temas de vários painéis aqui, e da descentralização, o aumento da penetração dos recursos distribuídos, como painéis solares e baterias. O futuro contempla uma eletrificação de outros usos. Ora, mas argumentar que se trata de eletrificar outros usos apenas é insuficiente. Veja, quando nós pensamos em eletrificar os transportes, não se trata de mudar a forma de mover motores. Se trata de abordar quais são os problemas enfrentados pelo segmento de transporte. Ou quais são os problemas enfrentados nos recursos hídricos quando mudanças climáticas tornam conflitos entre múltiplos usos mais frequentes. Então, como é que nós podemos pensar em eletrificação de outros usos quando ainda não conseguimos estabelecer uma política clara acerca do papel da eletrificação
por exemplo, dos transportes na mobilidade urbana. Segundo aspecto, então, primeiro, temos uma realidade em transformação que nos obriga a abordar o duplo objetivo de segurança energética e segurança climática. O segundo objetivo, então, é uma governança em transformação no contexto dessa transição energética. As emergências de clima e segurança energética demandam, então, revisitar as lições dos anos 70, quando embarcamos na reestruturação de indústrias de eletricidade, indústrias de rede, pelo menos do ponto de vista da concepção, porque a implementação começa em alguns países da América Latina em 1980, se expande principalmente na década de 90. Então, a confiança nos mercados trouxe enormes benefícios nessas últimas 4 décadas, tornando a energia mais acessível e affordable. Não é? Acesso, ou seja, as redes chegando até os consumidores e capacidade de pagamento. Nos permitiram aumentar a eficiência econômica e a segurança energética e a segurança dos retornos para os investimentos, permitindo que os preços competitivos direcionassem capitais e recursos para os mercados onde eles são mais necessários. As crises que vivemos hoje, no entanto, destacam certas falhas de mercado que só podem ser resolvidas, por favor, tenham cautela, não matem a mensageira, com uma maior intervenção governamental que nos permita alcançar os objetivos duplos de segurança energética e uma transição oportuna para emissões líquidas de carbono zero. O professor Vitalino, de certo modo, já abordou problemas que vivem investidores. Faltam ao setor privado incentivos suficientes para construir a infraestrutura, os ativos que a maior parte dos países precisa para garantir sua segurança energética, sejam eles com tecnologias do passado ou do futuro. A Europa está diante da necessidade de implantar novas tecnologias para o gás natural. Não é? Como garantir os incentivos para que esses investimentos possam ser realizados? Considerando as perspectivas, eventualmente, de descomissionamento ou de aposentadoria, ou, na verdade, encurtamento de prazos e calendarizações, que reporta o professor Vitalino. As forças de mercado, por si só, não podem incentivar a construção da infraestrutura necessária para uma transição de energia mais ordenada. Uma infraestrutura que pode se tornar obsoleta, caracterizando o que nós conhecemos por stranded assets, antes que as empresas tenham alcançado o retorno esperado sobre esses investimentos. Temos também uma dimensão regional, dilemas regionais. Economias emergentes e em desenvolvimento se deparam com custos maiores de capital e não têm tido a capacidade de atrair o volume de investimentos necessários. Isso é ilustrado no relatório da Agência Internacional de Energia, em mais este relatório da Agência Internacional de Energia, publicado na semana passada. E mais, empresas privadas e os indivíduos não têm incentivos suficientemente fortes para reduzir emissões, cujos custos a sociedade como um todo suporta. Esses fatos demandam respostas que tornam imperativo revisitar o equilíbrio ou a fronteira entre mercados e regulação. E aí eu vou tomar emprestado um conjunto de ideias articuladas em um recente relatório de um amigo, que inclusive me apresentou ao Pedro, e creio que também é muito conhecido do professor Vitalino, Jorge Vasconcelos, engenheiro eletricista, que foi o primeiro regulador de energia em Portugal. O relatório recente está disponível na internet, que foi inclusive discutido tanto em Bruxelas como em um webinar da Florence School of Regulation. De acordo com ele, estamos diante da necessidade, ou de um processo, de integração de sistemas de energia, caracterizado pela necessidade de coordenar planejamento e operação, incluindo redesenho do mercado como um dos princípios básicos dessa transformação dos sistemas de energia. Segue ele que os sistemas de energia, então, seriam caracterizados por novas arquiteturas multissetoriais e multinível. O que seria multissetorial? Multissetorial, um conceito que se relaciona a
eletrificação de outros usos, digitalização de redes, eletrificação da mobilidade, mas também a dimensão multinível se refere a esse contexto em que temos a necessidade de, desde da comissão, não é, fazer percolar, não é, os seus impactos para a dimensão local dos mercados, a dimensão das comunidades de energia até os cidadãos. E para que seja multinível e multissetorial, precisamos, então, rever planejamento, coordenação, operação e tarifas de rede. Precisamos também de uma nova governança que seja criada desde o nível da União Europeia até comunidades e cidadãos, e, de certo modo, a EU já explicita esse redirecionamento ao introduzir o conceito de comunidades de energia renováveis, que já estava lá no pacote Clean Energy for All Europeans, adotado em 2019. Depois vou querer ouvir seus comentários. Em síntese, estaríamos diante de uma redefinição da fronteira entre mercado e regulação e diante da necessidade de revisitar a governança no contexto dessa mudança rumo a sistemas integrados de energia caracterizados por uma governança multissetorial e multinível. Eu gostaria agora de destacar uma outra dimensão desta transformação, e é uma dimensão complexa, nova, para economistas que têm dificuldade de manejar temas distributivos. Economistas costumam se ocupar de eficiência e acreditar que podem, no máximo, informar as escolhas dos políticos a quem cabe abordar os aspectos distributivos das escolhas, refletindo, por exemplo, a visão da sociedade. No entanto, agora estamos diante de um imperativo: abordar ou desenhar e implementar uma transição energética justa, um princípio de equidade. Equidade é uma importante dimensão da mudança na governance desses sistemas de energia. 3 casos ilustram a elevação do princípio de equidade na agenda política. 2 dimensões tradicionais, a primeira na dimensão das comunidades, uma dimensão mais imediata, ao princípio there is no one left behind, ou seja, como enfrentar trade-offs regionais. Temos um exemplo, por exemplo, o descomissionamento do carvão, que penaliza comunidades cuja atividade econômica se centra neste recurso. Economias desenvolvidas que exportaram suas indústrias energo-intensivas, não raro descuidaram das populações que viviam em torno destas atividades. Gosto bastante da experiência descrita por Fiona Hill, uma especialista em segurança britânica, radicada nos Estados Unidos, em um livro recente, There is Nothing for You Here, que descreve esse processo, que não é um processo apenas característico de economias emergentes ou em desenvolvimento. Processo vivido pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, processo presente, por exemplo, na Rússia. E temos uma outra dimensão da equidade que precisa ser enfrentada, a dimensão intragrupos. Em um nível mais micro, temos um problema distributivo na alocação de custos entre adotantes e não adotantes de geração de energia distribuída. O consumidor que se torna prosumidor, ao fazer investimentos em capital, ele aloca renda, logo ele precisa ter mais renda. Mas os mecanismos tradicionalmente usados, por exemplo, o net metering, ou medição líquida, deslocam custos para os consumidores de renda mais baixa. Há fatos estilizados mostrando que as tarifas que enfrentam os consumidores carregam não apenas os custos privados, mas custos sociais e, em muitos casos, são oneradas com tributos, com elementos distributivos que penalizam e comprometem a capacidade de pagamento dos usuários. A boa notícia é que temos, sim, formas de implementar mecanismos mais equitativos que variam, óbvio, em sua factibilidade ou sua economia política. E, por fim, nós temos assistido à introdução de mecanismos e instrumentos de proteção ao consumidor em resposta às crises da pandemia de energia, por exemplo, no advento da guerra e seus impactos sobre mercados e preços de energia. Diversos países europeus, principalmente, têm lançado mão de instrumentos para proteger a capacidade de pagamento e acesso à energia para grupos vulneráveis. Preços elevados de energia impactam consumidores, em alguns casos, levam à falência de alguns ofertantes de energia. Como lidar com esta volatilidade? Como lidar com a proteção dos consumidores
tanto a níveis quanto a volatilidade, sem gerar um desincentivo à entrada e à competição no mercado. Portanto, esses 3 casos ilustram a elevação necessária do princípio da equidade na agenda de política. Mais uma importante dimensão da mudança na governança dos sistemas de energia. Um desafio ainda maior para um país como o Brasil. Considerações finais. Não podemos confundir sinais e respostas de curto prazo para as crises que enfrentamos com os objetivos de política de longo prazo. O futuro é elétrico, descentralizado, diversificado e menos carbonizado. A crise energética recente ela evidencia a necessidade de perseguirmos objetivos de segurança energética e os compromissos de neutralidade de carbono, dos quais mais de uma centena de países é signatária. Impedir que o atingimento de um desses objetivos comprometa a entrega do outro requer, sim, explorar o poder dos mercados, mas sob uma nova governança, na qual há um papel mais expansivo do governo para alavancar, moldar e dirigir os mercados, corrigindo as falhas exacerbadas pela crise atual. Sem uma intervenção de governo, sob medida e comedida, ainda que aumentada, o mundo sofrerá problemas na segurança energética ou os piores efeitos da mudança climática, ou ambos. Muito obrigada.